um desconto aí pro pessoal. Então hoje nós vamos falar de hermenêutica e homilética. É um assunto que, a meu ver, eu como estudante da palavra de Deus, é um assunto que todo crente deveria dominar. Hermenêutica e homilética. É um assunto que eu já falei todo crente, porque se é todo crente, principalmente quem decide pregar, quem deseja o episcopado, quem deseja o ministério. Então é um assunto essencial, obrigatório no obreiro. Eu vou ser sincero para vocês que se eu estivesse na direção de um trabalho hoje, não é por falta de oportunidade que já surgiu, mas eu acredito que o meu chamado não é para pastorear. Eu acredito que o meu chamado é mais para ensinar. Então, eu acredito que se eu estivesse hoje na frente de um trabalho, eu só separava as pessoas que tivessem, no mínimo, aí, um curso básico de teologia. Tem gente que fala assim, a teologia esfria crente. Isso é mentira. A teologia apaga o falso fogo que existe. Esse fogo mentiroso que as pessoas têm, ele acaba apagando. Vamos ler a palavra de Deus para início da nossa aula. Hoje nós vamos dar início a hermenêutica e homilética. Já dei meu parecer sobre o assunto. Do meu ponto de vista, todo pastor deveria aplicar isso aos seus obreiros, ou todo aquele que decide ingressar no ministério, ele deve ser intimado a estudar esses assuntos que nós vamos falar hoje, que nós vamos dar início hoje. Haja vista que eu vou iniciar esse conteúdo, aí vai ter as duas próximas aulas que vai ser o Neto que vai aplicar, devido à minha escala, e posteriormente estarei novamente aí com os irmãos na terceira aula. Então vocês estudem bastante para perguntar bastante, porque o menino tem conteúdo para aplicar para vocês. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E o versículo 12. Vamos ler. E quem for comentar, comente alto para que o povo ouça a voz de vocês. A nossa lição é uma lição pequena, mas de grande importância. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o versículo 12, diz assim, eu coloquei hoje eu vim com duas versões, e aqui chamava Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Atos capítulo 14, versículo 12. Aí na outra versão, ele vai dar assim, e assim a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram de Hermes, pois era quem falava com poder. Atos capítulo 14, versículo 12. Viram que deu uma diferençazinha aí? Algumas versões vai estar Zeus e Hermes, e outras versões vai estar Júpiter e Barnabé. Primeiro, por que isso? Porque a mitologia greco-romana, Júpiter e Barnabé, na verdade o panteão que era composto por Zeus e os demais deuses, os romanos eles absorvem também essas crenças e só mudaram alguns nomes. Por isso que os romanos aí vão colocar o nome de Júpiter e Mercúrio. No caso, Júpiter, que é Barnabé, que seria o Zeus, e Mercúrio, que seria Paulo. Por que isso? Era início de ministério. Quem foi o tutor a princípio de Paulo foi quem? Ele teve um tutor, que é esquecido da história. Uma pessoa que instruiu Paulo no início. Quem foi? Um de cada vez, por favor. Não. O tutor de Paulo a princípio foi Barnabé. Barnabé a princípio era o protagonista, era quem trouxe Paulo. Ou seja, quando Paulo chegou, Barnabé já era protagonista, já estava na ativa já. E aí ele vai começar a andar com Paulo.
E por isso ele leva, por ser o mais velho, ele leva o nome de Zeus. O pessoal começaram a clamar ali que eles só poderia ser os deuses do panteão, que era Zeus e Hermes. E colocou o nome de Paulo de Júpiter, de Mercúrio, por quê? Porque era o que falava. E aí na mitologia grega, Hermes era filho de Zeus, e o nome já dá início do que a gente vai se tratar hoje aqui. Por quê? Olha o que diz o texto aí, ó. E deram o nome, o segundo aí, na versão mais atualizada, na greco-romana. Chamaram de Hermes, pois era ele quem falava. Era o camarada que conversava mais, que tinha a eloquência. Então, nós vamos aprender o que hoje, o que é hermenêutica, introdução ao estudo da hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar. É você extrair do texto realmente o que o texto diz, o que ele quer dizer. Por isso, a origem do nome, não que nós fazemos menção à mitologia, não que nós damos crédito à mitologia, mas muitas coisas que aconteceram se basearam na mitologia. Então, a hermenêutica é de origem de Hermes, que era um suposto deus grego. Por isso, Paulo levou esse nome, porque Paulo era o que interpretava, que estudava e interpretava. Nós vamos falar sobre hermenêutica e homilética, que a hermenêutica, com o tempo vocês vão aprender a separar isso com facilidade, sem se embolar, que a hermenêutica é a arte de interpretar e a homilética é a arte de falar, a pessoa que tem facilidade para falar. E o que é exegese? Então a exegese tem a ver também com interpretação. Aí tem também a exegese, mas vai estar mais para frente, não vão encher a cabeça de vocês agora, que também é a aplicação da pessoa em cima de um texto. Então, com base nisso, nós vamos entrar aí no nosso texto, nós vamos entender muita coisa da Bíblia, porque algumas coisas aparentemente ele não confere, nós vamos entender o porquê, nós vamos ter aí as explicações bíblicas sobre esses assuntos aí. O que significa hermenêutica? No livro aí de vocês tem aí, logo no início aí, no primeiro tópico aí. A hermenêutica, o termo hermenêutica provém do verbo grego, hermeneu, significa explicar, traduzir, interpretar. Então, a hermenêutica é extrair, interpretar, literalmente, lembrando que hermenêutica não é interpretar de qualquer maneira. Eu acho que é isso. Não, o nome disso aí é exegese. Hermenêutica é interpretar da forma que o texto está dizendo, literalmente. Então a hermenêutica é literalmente falar o que o texto diz, e não assim, é uma conjectura, eu acho que é isso. Então não é por esse caminho. Então a hermenêutica, ela é literalmente aí essa arte o termo técnico aí é a ciência de interpretar, interpretação das escrituras sagradas e aos textos antigos. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. Por isso que eu introduzi para vocês dizendo que esse é um conteúdo que todo mundo tem que estudar. Isso é assunto também para se aplicar na igreja, aplicar nos cultos de ensino para os irmãos terem entendimento. Porque nós se apegamos muito na ideia de que eu sirvo a Deus e Deus me protege, Deus vai me guardar das oferendas, das astutas ciladas do inimigo. Não funciona assim. Para você ser privado disso, para você ser guardado do engano, você tem que ter o quê? Conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você acaba sendo seduzido, porque se tem uma coisa que o inimigo faz com perfeição, é enganar. E a Bíblia relata, é Bíblia isso aqui, tá? A Bíblia fala que no final
Se possível, ele enganaria a muitos. Então, quando a Bíblia fala que ele enganaria a muitos, é porque está falando que vai enganar muitos, e vai ser muitos enganados. E esses enganados não são só leigos, não se trata de leigos, se trata de pessoas com conhecimentos, mas que acaba levando ao fanatismo, muito à parte, porque tudo demais passa a ser fanatismo. Por que eu falo isso? Porque se eu orar demais e não estudar, isso não é bacana. Isso aí eu estou me apegando demais a uma coisa. Se eu estudar demais e não orar, também não é bacana. Então, tudo a gente tem que ser controlado. Você tem que saber. Por exemplo, tem hora que a Bíblia fala assim, para pregar a palavra a tempo e fora de tempo. É claro que eu tenho que ter maturidade para entender isso. Por exemplo, eu sou um camarada empregado, eu trabalho. Se eu estou lá, vou dar um exemplo que a irmã que trabalha lá no caixa, lá na empresa que ela trabalha. Se toda vez que chegar uma ali, ela começar ali a falar de Jesus para aquela pessoa ali, o que vai acontecer, irmã, com a senhora? A senhora ficar falando de Jesus ali no caixa ali para a pessoa, e tem uma filha ali para a senhora cobrar, para atender. E se continuar, aí você fala, não, mas eu estou fazendo o ID do Senhor, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se ela continuar, vai acontecer o quê? Vai ser demitida e ainda vai causar mais uma coisa ruim na mente do patrão. Assim, não vou chamar mais crente não, porque tem situações que acontecem isso. Então, ou seja, esse tempo afora de tempo é tempos oportunos. Quando você tiver a oportunidade, aplica a palavra. Então, tudo eu tenho que saber a hora certa, o momento certo. Não é toda hora tem momento que não aplica ali eu falar de Jesus para a pessoa, porque vai fazer mais mal ali do que bem, dependendo da situação. Então você tem que saber a hora certa, porque Jesus, ele sempre foi muito inteligente nas suas abordagens, estrategistas. Ele sempre sabe o momento certo. Quando ele foi abordar aquela mulher, o que ele fez com os demais que estavam em volta dele? Ele automaticamente, por que vocês acham que Jesus fez isso? Por que Jesus despachou os discípulos? Porque jamais um judeu poderia estar conversando com um samaritano, ainda mais mulher. E o que Jesus fez? Jesus precisava esconder deles alguma coisa? Não. Jesus ajuda estratégia, foi uma estratégia que ele fez. Esse pessoal vai me atrapalhar. É igreja, tá? Igreja, ó, coisa nova aí que Deus está mandando para vocês aqui, Era a igreja mesmo, Senhor, deixa a igreja de lado aqui, vai comprar alguma coisa, vai resolver alguma coisa. E aí Deus estava avisando ali uma aula. Então Deus despachou todo mundo. Quando eles voltaram, a situação já estava resolvida. A situação já estava certa. Então nós temos que saber o momento certo, a hora certa de fazer as coisas, de aplicar o trabalho. Então, por exemplo, a pessoa vai para o trabalho, eu vou levar meu livro aqui para mim ler lá no meu trabalho. É claro que tem situação que você pode, seu trabalho é tranquilo, não vai te atrapalhar. Mas você tem tanta coisa para fazer, eu vou ler a revista da Escola Bíblica Dominical, no horário de trabalho, sempre tem coisas para fazer. Então, eu vou estar pecando, porque o que a Bíblia diz? A Bíblia fala para me servir ao meu trabalho. Se eu fizer apenas o que me manda fazer, eu sou um servo ruim. A Bíblia relata isso. Passa para mim fazer um trabalho, e eu faço o trabalho que me passaram. Eu não tenho que me vangloriar. A Bíblia me chama de ruim ainda. A Bíblia fala assim, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Olha que puxado isso. Isso é complicado. Faça como se estivesse fazendo a Deus. Então, é por aí o caminho que nós temos que ir. Então nós vamos entender isso como? Por que eu estou indo todo por esse caminho aí? Porque o que vai fazer eu me livrar das oferendas, das bandejas do inimigo, é o conhecimento. Eu já usei aqui para vocês uma analogia de um camarada que foi abordado, um presidente do Banco Central. Perguntaram a ele assim,
e ele tinha facilidade de conhecer notas falsas. E aí, e perguntaram a ele assim, como que ele conhecia tanto de notas falsas, se ele já tinha estudado muitas notas falsas? Ele respondeu, não, nunca estudei nota falsa, eu só conheço a original, a verdadeira, conheço muito bem. Então, você conhecendo muito bem, você não precisa estudar coisas estranhas para conhecer o que é estranho. Você só precisa conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Então, se você tiver conhecimento da verdade, qualquer outra coisinha fora, você já pega logo, você já vai ver que é coisa do mal. Estudo da disciplina hermenêutica e homilética. Tem uma introdução antes da lição aí, eu não li para vocês, mas leia se vocês puderem, que no início ele diz assim, ó, desse modo você estudará a disciplina hermenêutica. Essa disciplina versa sobre métodos de estudo da Bíblia e é uma busca dos ensinos dos textos sagrados, procurando responder à pergunta, o que significa esse texto? Então, aí continua falando também da homilética, que é assunto que nós vamos abordar posteriormente, que versa as técnicas de pregação. A homilética vai falar mais de pregação e vai abordar aí os assuntos aí para quem gosta de pregar. Igual de vez em quando eu recebo alguns convites para pregar, só que eu tento fugir o máximo. Eu não sou pregador. Eu tento sair fora, porque não é minha vocação. Às vezes se eu for pregar, eu não sou um bolo de ouro da vida, vai falar que vocês vão pular aí, vão se alegrar. Eu sou um camarada mais tranquilo, eu sou um camarada que eu vou mais para a parte de ensino. Então, às vezes eu fico até constrangido quando alguém me convida para pregar. Agora, se me chamar para um simpósio, se me chamar para uma aula, um ensino, aí eu já vou feliz, porque é uma área que eu gosto, e é uma área que eu sei que o ensino você tem que ser detalhista, você tem que mostrar os pontos, e aí é mais tranquilo. Mas já a pregação, dependendo do lugar, eu até vou, mas assim, eu vou assim, bom, o necessário, o bom né? Igual, teve um rapaz esse dia aí, que até me chamou para ir na igreja dele, eu até falei assim, eu vou, mas eu vou levar o Neves. Aí, o Neves tá cheio das graças, no mínimo, eu falei, vou lá para levar sua maleta. Porque aí ele já prega, e tem gente que já domina tudo, né? Já consegue ser eloquente na pregação e também já consegue aplicar o ensino tranquilamente também. Então, seguindo aí, uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer certamente é a hermenêutica, a arte de interpretar texto. O segundo ponto aí é a importância da hermenêutica. Qual é a missão da hermenêutica? Então, como nós já vimos nós já entendemos aqui o que é hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar. Vocês vão lembrar disso? Tente lembrar disso. A hermenêutica é a arte de interpretar. Então, qual é a sua missão? A missão da hermenêutica é servir a exegese, a aplicação que você vai fazer. Então, o trabalho dela é servir para a aplicação que você vai fazer. Hermenêutica é importante porque estabelece princípios, métodos e regras necessárias para elucidar palavras ou frases nas escrituras sagradas, cujo sentido não esteja claro. Então, nós, como estudantes da palavra de Deus, é nossa obrigação buscar clareza para quem precisa entender a palavra de Deus. Tem uma parte na Bíblia que vocês conhecem muito bem, que tinha um camarada que estava lendo a Bíblia e ele não entendia o que lia. Quem lembra dessa passagem? Não é o eunuco, né? De onde? De Candace, né? Ele lia, mas não entendia. Eu fiz até um vídeo sobre isso, a importância de você ler a Bíblia, mesmo que você não entenda. É muito importante você ler, porque na hora certa, o autor, o intérprete vai te revelar o que realmente o texto significa. Aí precisou de quem? Precisou de um intérprete. E o intérprete ali foi quem?
Quem foi? Filipe. Deus usou Filipe para ir lá pregar para esse eunuco. Ali acontece um fato interessante, que o percurso que Filipe tinha que percorrer ali era enorme, por isso que a Bíblia dá a entender ali que ele foi teletransportado para esse lugar. Ele literalmente foi teletransportado para apregoar para esse rapaz. Olha o que Deus faz atrás de uma alma, para salvar uma alma, para esclarecer, para mostrar o caminho a uma alma. Ela cuida da interpretação correta de um texto, visando descobrir o significado original que foi pretendido. Procura ainda traduzir, interpretar e fazer compreensiva a mensagem da palavra de Deus para os crentes em época e cultura diferentes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, épocas e cultura, que isso aqui eu acredito que é primordial, é o que dá todo sentido aí à hermenêutica. 2.2, foi assim que Deus disse. Lembrando não, quem é o autor da Bíblia? Já falei isso para vocês, quem é o autor da Bíblia? Quem? Quem é o autor da Bíblia, irmãos? Deus. Qual é o assunto da Bíblia? Fala para fora. Jesus. O intérprete? Só sobrou o Espírito Santo. Então, fica fácil isso aí. Então, o autor é Deus, o protagonista é Jesus e o intérprete é o Espírito Santo. Lembrando que, como nós sabemos que o Espírito Santo é o intérprete, fica muito claro entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque nós já aprendemos sobre isso. Então, o que acontece? Se o Espírito Santo é o intérprete, se eu ficar de mal no intérprete, o que vai acontecer? Acabou, não tem mais como compreender. Porque, por exemplo, qual é o ser que mais conhece a Bíblia? Isso é geral. Não estou falando de Deus. O diabo, ninguém conhece a Bíblia melhor do que o diabo. Ninguém conhece a Bíblia melhor que o diabo. Só que ele não tem a interpretação correta, que a interpretação correta quem dá é o Espírito Santo, e ele não tem amizade nenhuma com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não tem amizade nenhuma com ele. Então, ele conhece a Bíblia melhor que nós todos. Só que nós temos aí o que ele não tem. Então vamos lá, a pergunta valiosa. Quem foi? Essa fica fácil. Quem foi o primeiro intérprete da Bíblia? Vamos lá. Quem foi o primeiro intérprete da Bíblia? A primeira exegese bíblica. Um de cada vez, por favor, para não, senão todos falando ao mesmo tempo eu não consigo entender. Quem foi o primeiro intérprete, gente? Vão falando, fala alguém. Quem mais tem minha opinião? Não, mas faz sentido. Vocês não responderem ainda, mas depois vocês vão responder. Depois da próxima vez que perguntar, vocês vão saber. O primeiro intérprete, a primeira exegese feita na Bíblia, vamos procurar na Bíblia e vamos ver onde a gente acha isso? Gênesis capítulo 3. Então fala, John. Oi? Já lê aí o capítulo 3 e pode começar aí. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal que o Senhor Deus havia feito. Ela disse a mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: não podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, então os vossos olhos serão abertos, e
conhecendo o bem e o mal. Beleza? Tá claro aí? O primeiro exegese bíblica quem fez foi quem? O diabo. Embora ele fez uma exegese errada, mas ele foi o primeiro a fazer uma exposição da Bíblia, mas porém ele fez errado. Foi o que no finalzinho, onde você leu aí? Certamente, porque Deus sabe que um dia que ele comer, então o vosso coração aberto e não sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. viu aí? Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. E eu teve uma aula aí que eu falei, né, que nós falamos, né, sobre que o homem morreu no mesmo dia, né? Viu? É um assunto aí que a princípio as pessoas, o quê? Como assim? Só que aí a gente viu que não, mas todos estavam aqui. Tá. Foi que Adão morreu no mesmo dia que comeu a. Você não estava, né, imagina? Nós falamos que Adão morreu no mesmo dia que ele comeu do fruto. Então, e o primeiro exegeta aí, embora de uma forma errada, foi o diabo. A gente sabe que o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, ele que nos dá, mas a gente sabe que tem muita interpretação humana, tem muita interpretação do diabo, porque tem pessoal que usa até um termo errado, mas tem uma certa coerência, porque as heresias todas partem da Bíblia. Mas porque a Bíblia que ensina errado não, as exegeses humanas ou do diabo errada que a pessoa extrai da Bíblia, aí elas partem para heresia. Então, pega as partes que não é só aquilo que está dizendo e aplica de maneira errada. Então, a primeira interpretação aí, ó, até o ponto 2.1 dizia: foi assim que Deus disse? Não é assim. Embora você veja que o diabo, ele é mentiroso. A Bíblia fala que ele é mentiroso e sempre foi mentiroso e homicida. Então ele veio para matar, roubar e destruir. E mentir também, ele é o pai da mentira. João capítulo 8, 44, né, diz que o diabo é o pai da mentira. Jesus era um ser humano. Os seres humanos pecam, uma ideia aí, né, o pessoal colocaram aí. Só que a gente sabe que Jesus foi humano e conseguiu ser humano sem pecado. É possível o homem viver no mundo sem pecado? Não. Isso foi algo exclusivo de Deus, porque Deus era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Mas ele não perdeu a sua essência de ser Deus. Nós aprendemos que Deus, é lógico que Paulo escreve que aos Filipenses que ele se esvaziou. É evidente que quando fala que ele se esvaziou é que ali na sua forma ali que ele estava como homem, se não existisse esse esvaziar, ninguém suportaria ficar perto dele, que automaticamente morreria. Ou seja, o sol é uma mera chama diante de Deus. O sol é escuro diante de Deus. Então, quando o Paulo escreve aos Filipenses que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se, tomando forma humana, então ele não perdeu a essência de Deus Todo-Poderoso. É tanto que nós aprendemos também que ele vai mostrar a sua onisciência, os seus atributos divinos, quando ele vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus falando como homem, ali estou eu no meio, né, de vós. Então ali ele não estava falando onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Deus. Foi assim que ele disse? Não, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então ali mostra ali totalmente ali sendo Deus. Ele é puro e justo. 1 João 3, 3 e 2. 1 de João. Ele foi um ser humano perfeito. Jesus não era apenas humano, mas também era Deus. Acabei de explicar isso para vocês agora. A Bíblia é um livro humano, porém, entretanto, sem erros. A Bíblia é um livro humano,
mas sem erros. Tem o seu livro aí, tá, gente? Acompanha aí. Nós estamos no tópico 2 aí. Tem gente que questiona a questão de: eu vou acreditar, pai, num livro que foi escrito por comedor de feijão, essas coisas, esses tipos de ignorância, né? Mas se não é um ser humano, vai ser o quê? Um animal? Um animal não escreve, um animal tem que ser humano mesmo, né? Mas a gente sabe que foram homens cheios de Deus. Tanto a palavra é viva de Deus, como a sua palavra é escrita. As escrituras são igualmente humanas, mas sem erros. A Bíblia e sua inspiração. Nós falamos muito sobre inspiração, né, no cano da Bíblia, lá em Teologia Sistemática 2, acredito. E lá nós falamos sobre inspiração. O ponto 3 aí, ó. O ponto 2, eu ainda vou falar um pouquinho do ponto 2 antes de passar para o 3. Deixa eu abrir meu documento aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? Sim ou não? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas na Bíblia só tem palavra de Deus? De que mais tem lá? Do homem, o que mais? Que você leu aí agora? Quem é o diabo? Quem é a serpente? Então na Bíblia tem palavra do? Pode falar, tem, na Bíblia tem palavra do diabo, tem ou não tem? Na Bíblia tem palavra do homem, tem palavra do diabo, tem até de animal, tem palavra até de animal. E de qual sentido que já apliquei isso também. Qual o sentido que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela não tem, realmente, mas ainda a Bíblia, de forma nenhuma, ela contém erros, porque a Bíblia é análoga, ela se explica, a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas qual é o sentido dela ser palavra de Deus? Então, o sentido dela ser palavra de Deus é nos seus registros. Tudo que está escrito, tudo que foi escrito, foi inspirado por Deus. Então, ela é a palavra de Deus nesse sentido. Não que só contém a palavra de Deus, mas é o que Paulo escreveu, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir, né? Para manter o homem em justiça. Então ele escreve 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então toda a Escritura é divinamente inspirada. Muito obrigado, meu jovem. Continuando. 3.13, princípios da hermenêutica. Existem algumas regras da hermenêutica aí. É bacana vocês verem, A regra fundamental: a Escritura é explicada pela Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, a Bíblia deve ser usada como recurso para entender ela mesma. Ou seja, eu tenho a resposta para o que eu quero nela. Mas é errado eu ficar procurando respostas extra-bíblicas? Não é, desde quando você não foge do original, do que realmente ela quer dizer. Porque tem um vídeo lá que vocês não assistiram, assista ele. Ele é sobre temas que aparentemente não tem resposta. E nesse vídeo eu mostro onde estão as respostas de alguns temas. A Bíblia, eu acredito que o tema do vídeo é: a Bíblia responde a própria Bíblia. Alguns textos que no seu contexto não tem resposta, e eu aplico a resposta para elas em outras partes da Bíblia. O correto é você ler textos e contexto. Ainda que você não ache a resposta no contexto, então você vai achar na Bíblia. Uma hora ou outra você vai encontrar a resposta. Vai derramar aí. Cuidado, é bem certinho. Já viu aquele ditado aí? Está? Ela estava nervosa. Primeira regra. A segunda regra: enquanto for possível, é necessário
palavra no seu sentido usual e ordinário. Depois a gente fala melhor sobre essas questões. Regra 3, né, o sentido literal e figurado. A pessoa precisa compreender isso aí. A regra 4, precede e segue o texto. Eu estou correndo aqui porque a gente vai falar um pouco mais no ponto posterior. Regra 5, é preciso tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro ou passagem em que corre a palavra ou expressão obscura. Você achou um assunto ali e você não está tendo ali resposta, não está conseguindo entender o que significa, ela vai te dar explicação, como eu disse, no seu contexto ou bem longe daquele livro. Às vezes você por exemplo, tem nesse vídeo que eu disponibilizei no canal, tem uma parte lá que vai relatar de Cristo com as roupas salpicadas de sangue. E a resposta para isso aí está lá em Isaías 61, se não me falha a memória. Olha para você ver, tem uma aplicação lá em Apocalipse e a resposta para ela está cá em Isaías. Eu não vou dar spoiler aqui, não vou ficar falando para vocês assistirem, porque tem muito detalhe bacana lá, e aí vocês podem aplicar na vida de vocês. Então são assuntos que vocês podem trazer para a vida de vocês. Regras, tem a 6ª regra aí, né? É indispensável consultar as passagens paralelas, né? As passagens similares, explicando as coisas espirituais pelas espirituais. 1 Coríntios 2 e 13. A letra A da 6ª regra, paralelos de palavras. Ocorre que quando o conjunto da frase ou contexto não basta para explicar uma palavra duvidosa, procura-se às vezes adquirir o seu verdadeiro significado, consultando outros textos em que ela ocorre. Então são maneiras aí de você extrair o que você está procurando. Por exemplo, que Paulo vai dizer aí, que trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então aí não é muito difícil para você que é estudante da Bíblia, e quando ele fala dessas marcas, se fala dos sinais de sofrido, né? o sofrimento que ele passou pelo Evangelho de Cristo. A gente sabe que Paulo, ele foi um dos camaradas que sofreu bastante aí por amor do Evangelho. Paralelos de ideias, né? Um exemplo de paralelo de ideia. Quando Jesus diz em Mateus, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente também. Ele não constituiu a Pedro, tem que entender, porque as pessoas usam esse texto para dizer que Pedro é o primeiro Papa. Só que Pedro mesmo vai escrever que Cristo é o quê? É a pedra de esquina. Pedro vai dizer que ele é a pedra fundamental, que Jesus Cristo é a pedra fundamental. Então, se Jesus está falando com Pedro, sobre essa pedra edifica, e Pedro lá na frente ele vai explicar, Jesus, ele é a pedra fundamental, é a pedra angular. Então, eu tenho que buscar isso aí. Por exemplo, ele falou isso, mas Pedro escreve isso, e tem diversas outras passagens na Bíblia que vai falar sobre a questão da pedra, porque ninguém pode lançar outro fundamento, aqui já é Paulo falando, além do que foi posto, o qual Jesus Cristo. O fundamento fala de quê? Pedra, alicerce, né? Podemos então concluir que a igreja foi edificada sobre o próprio Cristo, nossa rocha inabalável. Então isso aí é um paralelo de ideias. O paralelos de ensinos gerais. Eu falei de paralelos de palavras, né? E falei de paralelos de ideias. Agora paralelos de ensinos gerais. Exemplo, em Romanos capítulo 4 diz: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Às vezes alguém pode usar isso aí de forma errada, dizendo que o homem de fé fica livre das obrigações, ou seja, se pela fé sem as obras eu já estou justificado, então ele vai isentar de fazer a sua parte, pela fé e não pelo que faz. Então nós temos que entender. Aí tem a 7ª regra: um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores. Como assim?
O texto jamais, ele não pode significar aquilo que não poderia ter significado. É mais ou menos eu falar uma coisa que não vai somar, eu vou aplicar uma coisa aqui que não vai ser útil em nada. Eu tenho que saber expor ali, eu tenho que usar de algo ali, daquela cultura para aplicar. Então, ou seja, eu posso até fazer uma analogia, uma exegese, uma aplicação, mas de coisas que vai fazer sentido. Eu não posso fazer uma colocação de uma coisa que a pessoa vai ficar. Quer ver um exemplo claro para isso? Foi uma colocação que ele colocou, né? Que ficou claro para nós, embora Osés não entendesse, mas Deus teve que explicar para Osés, meu velho, ó, isso aí é que o povo, que essa nação está fazendo comigo. Qual a colocação? Por exemplo, nós aqui, nós utilizamos o coração como uma espécie de baú. As coisas que a gente fala, ó, guardou no coração isso. Aí eu vou chegar num lugar que o órgão principal do corpo ali, vamos supor que não é o coração, né? Por exemplo, assim, igual você tem guardado no coração, não sei o que, não tem essas conversas que a gente utiliza o coração para esses meios de conversa. Aí eu vou numa etnia, num povo, numa cultura que não utiliza o coração como o lugar para, eu te amo no fundo do meu coração, você está no meu coração, você é uma pessoa do coração, não sei o que. Só que em vez do coração ali, a coisa mais importante é o pulmão, por exemplo. Aí eu falo de coração, vocês estão entendendo o que eu estou querendo aplicar? Que aí o órgão mais importante daquele povo ali, por exemplo, é o pulmão. Então, se eu tiver que considerar uma coisa, eu vou ter que considerar o pulmão. Você literalmente está guardado no peito, mas quando a gente fala, a gente está falando do coração. Mas aí talvez a pessoa está falando daquele povo ali, o coração não tem tanta importância quanto o pulmão. Depois eu vou até botar isso, porque eu não sei se vocês estão entendendo isso. Mas, então eu não posso utilizar algo que a pessoa não vai ser útil para a pessoa, não vai ter compreensão. Pegando o exemplo da Índia, que a vaca da gente, o boi é carne para te comer. Lá eles interpretam que boi é a santidade, que eles têm que reverenciar ele, não pode matar. Por exemplo, agora aqui não tem como ficar claro mais. A pessoa vai pregar para uma nação e o camarada está lá pregando lá, tem um tradutor, e o camarada dá um exemplo lá e vai falar de lagartixa. Aí o pessoal que está lá, aí o tradutor está falando, eu acredito que até ouvi isso uma vez. E o tradutor está falando, aí o camarada que falou, o pregador, ele falou, mas não falei esse tanto de coisa. E o camarada está lá, conversando, está desenrolando. E aí o tradutor pegou e falou para ele assim, não, estou explicando para eles que é lagartixa, que eles não sabem, estou falando para eles que é uma espécie de um jacaré, só que é bem pequeno, que anda pelas paredes, essas coisas assim. Então o camarada teve que explicar, o cara usou um exemplo da lagartixa, porém a pessoa não sabia o que era uma lagartixa. Ele tinha que falar que era parecido com um jacaré, porém era uma criatura minúscula que vivia nas paredes. Então é mais ou menos isso. Então como é que eu tenho que aplicar algo que faça sentido, que você vá compreender. Porque senão o pessoal fala assim, não entendi nada que aquela pessoa falou. E esse livro aqui, ele fala muito sobre isso. A pessoa está pregando, vocês vão ver em homilética. Não vou pegar o conteúdo porque a gente já vai aplicar. A pessoa está pregando aqui e a pessoa não para de dar glória a Deus. Eu estou pregando aqui glória a Deus e porque quando Jesus entrou no barco, glória a Deus e aleluia, e aí quando Jesus estava no barco, glória a Deus e aleluia. Isso não pode. Não pode, irmãos. Isso não pode. Vocês entendem? Porque quem está recebendo a mensagem, eu só ouvi glória a Deus e aleluia. E não foi bom para quem estava ouvindo. O texto que você vai aplicar, eu conheço não. A gente vê muita gente que vai pregar no meio de cada palavra, ele solta um glória a Deus e aleluia. O inimigo se levantou, glória a Deus. Também. Aí ele usa glória a Deus, porque tem pessoas que usam assim, eu já vi ministrações que
por exemplo, a pessoa está lá aplicando, tem pessoas que é o nervosismo e tem gente que já é mau costume mesmo. Tem pessoas que você já sabe que ela tem a prática de ficar ali pregando e fica, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, é tipo aqui, o exemplo aqui de Romanos, louvado seja Deus, o capítulo 3, louvado seja Deus, tem gente que isso atrapalha, mano, porque as pessoas começam a focar naquela fala que você louvado seja Deus. Aí as pessoas viram chacota, a pessoa fala, não tem um irmão louvado seja Deus? É mais ou menos assim. Então você tem esse livro, ele aplica essas coisas. Vocês vão ver muito isso em homilética, ele vai falar muito sobre essas questões, desses jargões que a pessoa tem, que é ruim, que atrapalha, entende? No começo aí, eu até comentei com a Luciana, no começo aí eu ia assistir meus vídeos, eu tinha fadiga, eu ficava ocupando espaço, não sei o que, então tudo isso eu fui me policiando porque não é legal. E como que você vai aprendendo isso? Com o tempo, você vai vendo, e principalmente ali eu assistindo ali as aulas que eu aplicava, isso vai ajudando, vai melhorando, porque é muita coisa, ó criança, gente. Isso vai ajudando. Isso vai ajudando a melhorar a sua didática ali, a sua aplicação ali. Então ficou claro aí, a lagartixa ficou claro. Isso aí, então isso aí é o paralelo de ensinos gerais. Eu tenho que usar ali como. Quer ver? Eu tenho vídeo sobre isso, sobre essa colocação. Uma colocação boa para isso aqui. Paulo ali em Atenas ali, quando ele encontra ali os epicureus, que ali está todo mundo ali fofocando ali, que o texto fala isso. Eles gostavam de estar na praça para saber das últimas novidades, ou seja, fofoca, eram os fofoqueiros da cidade. Aí Paulo chega para aqueles camaradas ali e vê que tem muito Deus ali. O que é que Paulo fala? Aí tem um altar, o Deus desconhecido. Paulo fala o quê? Eu quero falar para vocês do Deus desconhecido, que na realidade a aplicação que Paulo faz ali tem todo sentido. Então Paulo tinha um conhecimento, tinha entendimento do que se tratava. Tem um vídeo sobre isso também, tem tanta coisa lá, tem tanto conteúdo bacana lá, você fica perdendo ele. Sétima regra, na oitava regra aí é a sétima regra, vai entender. A palavra de Deus para nós é a mesma que sua palavra para o âmbito do período quando foi escrita. Nós temos que o mesmo sentido da palavra de Deus lá no passado é a mesma hoje aqui. Figuras de linguagem. Isso aqui, você estudou isso aqui lá em português, lá em nossa, era fadiga, né? Quem estudou isso aí? Então, nós temos que entender o que sempre deva ser entendido aí. Tem coisas aí que a gente tem que aprender a entender. Nem tudo pode ser levado ao pé da letra. Fala, João. Vou. É importante falar sobre isso aí. Os bons comunicadores pregam uma variedade de dispositivos para ilustração. Aqui, esclarecimento, ênfase e manutenção do interesse do auditório. Os escritores bíblicos também usaram esses esquemas, essas figuras de linguagem. Uma metáfora. Metáfora é fácil, né? Metáfora é a comparação. Quando você usa aí algumas comparações, por exemplo, e tudo isso que eu vou falar para vocês aqui tem na Bíblia. Jesus ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão, irmãos? Jesus é pão? Isso é uma metáfora, isso é simbólico. Embora tem gente que pensa que Jesus é pão mesmo. Tem gente que pensa ali que quando ora ali, literalmente o pão da ceia ali se transforma em carne. Ou seja, aí a igreja passa a ser toda carnívora ali agora, canibal, né? A igreja passa a ser canibal que está comendo carne humana. Então, não é, tá, José? Aquilo ali não passa a ser carne, não. Ali é uma simbologia, é um exemplo ali, é uma comparação ali.
O autor não tensiona as suas palavras sejam tomadas no sentido literal. Aí está lá em Gênesis 49 e Salmo 71, a metáfora. Quando Jesus diz, eu sou a porta, Jesus é porta? Então, tem professores aí que eles falam que tem pessoas que já chegam para eles, que Jesus é o pão mesmo. E o outro assim, não, que realmente Jesus é porta. Aí o outro, esse pessoa aqui falou, mas tem dificuldade de imaginar Jesus com uma porta, com maçaneta e com essas coisas tudo assim, aí falando, você acha gente que crê nessas coisas, gente? Não é difícil não. Há sinédito que substitui o termo que indica, né, o plural pelo singular. Por exemplo, quando fala assim, o Brasil jogou bem, aí aqui se trata de quê? Apenas o time lá. Quando se fala o Brasil, não é todo mundo. Um termo, uma coisa muito comum. Quem que vocês têm coragem de colocar o nome do filho de vocês de Judas? Quem tem coragem de colocar o nome do filho de Judas? Por quê? Não posso ter mais filho. Não, por que vocês não têm coragem? De traidor. Então isso aí é uma sinédria. Judas já atribui, o nome Judas não é traidor. A tradução não é traidor, mas a gente já associa a traição, né? Então por isso que não tem. Uma metonímia, quando se emprega a causa pelo efeito. Como assim? Nós temos aqui mais alunos. Aí eu falo aqui, não foi quase ninguém para a aula, ou seja, está mais da metade aqui. Por exemplo, faltou todo mundo. A gente tem 5 alunos. Eu falei, faltou todo mundo. Faltou todo mundo? Não faltou, tinha 5 alunos. Então isso aí é a metonia. Uma coisa comum também da metonia é a pessoa quando come muito, ela come mais que uma vez, geralmente ela fala o quê? Você foi jantar ou almoçar e repetiu. Geralmente você fala como? Quando você vai lá, você come uma vez e come de novo. Você fala que comeu quantas vezes? E geralmente você fala como? Eu comi 2 vezes e às vezes a pessoa fala que comeu o quê? 2 pratos de comida. Eu comi 2 pratos de comida. Alguém come um prato? Não come. Então esse é a uma prosopopeia, o uso de atribuindo personalidade a seres literalmente inanimados. Por exemplo, você está lá e você quer comprar alguma coisa, vamos dizer que você virou uma bolsa lá, as mulheres viram uma bolsa lá e vocês falam que a bolsa olha para vocês e fala o quê? Você está vindo para comprar ela? Me compre, me leva para casa. Então, aí já é a prosopopeia. Você está vindo lá na padaria, aquele pão, aquele sonho lá, todo bonito lá, e você fala assim, o pão estava olhando para mim e dizendo, coma-me. É mais ou menos isso aí. Ironia, precisa explicar a ironia? O irmão está lá pregando ou cantando, todo desafinado, daí o outro, um vira para o outro e fala, irmão aí canta bem, né? Ou seja, uma espécie de deboche. E tem tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, eu não estou lendo as referências, mas tem na Bíblia, tá? Ironia. Uma hipérbole se trata de exagero. Vai ao extremo, você exagera além do limite. Aí tem outros exemplos aí no ponto 5 de figuras de linguagem bíblicas, que é alegoria, fábula, enigma, tipo, símbolo e parábola. Tudo isso está na Bíblia. Alegoria, representação figurativa de retórica. Algumas aplicações que não necessariamente precisam de resposta. Fábula, você encontra também, 2 de Reis, capítulo 14, 9. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o carro. Enigma, se falar de enigma, vocês lembram logo de Sansão, né? Sansão fez aí, tem um enigma. Tudo isso é figura de linguagem, do que
come e saiu comida. Antropomorfismo, que atribui Deus ações corporais e humanas, né? Atribui características humanas a objetos e animais. Se encontra isso na Bíblia também. E tipos. Esse tipos aqui é interessante você se aprofundar, porque ele ajuda muito na interpretação, na compreensão dos assuntos bíblicos. Um exemplo aí, a serpente de metal como um tipo prefigurado da crucificação do Filho do Homem. Aí nós temos aí tipo, antítipo e tipologia. A tipologia é o estudo das figuras e símbolos terrestres e espirituais. E tipo representa o antítipo. Por exemplo, José era um tipo de Cristo. E se você for olhar, ele foi rejeitado pelos seus, foi vendido por 20 moedas, estava na prisão. Tinha dois presos, que um se salvou e o outro se perdeu, né? Literalmente, Jesus na cruz também salvou um se perdeu. Depois tem aí um exemplo do sacerdote Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Jesus, o sumo sacerdote, é o antítipo de Melquisedeque. Aí tem alguns tipos aí: Adão, o homem carnal; Cristo, o antítipo; Cristo, o homem espiritual; Elias, o carro de fogo, tem a ver com o arrebatamento do antítipo; Davi, rei de Judá; Cristo, rei dos reis; maná no deserto, alimento espiritual; libertação do Egito, libertação do mundo; marcha no deserto, nossa peregrinação na terra. Tudo é antítipo. Aí tem os símbolos. Tem propósito de servir, de semelhança ou representação. O leão, né, ele simboliza majestade, simboliza reinado. A serpente representa astúcia. Chave representa autoridade. Aí tem as parábolas, as famosas parábolas. Vem do grego, que é balo, parar, ao lado, jogar, trazer, colocar do lado. Comparar é uma espécie de alegoria. A narração. Vamos falar de parábolas. Geralmente de parábolas, elas não contêm nomes. Tem uma parábola na Bíblia que contém alguns nomes, que é a parábola do rico e Lázaro. Então ali pode-se dizer que é um assunto literal. Geralmente as parábolas Jesus usava para explicar as coisas do céu, se trata das coisas de Deus. Só que ali aquela parábola, como tem Lázaro, como tem anjo, como tem Abraão, Moisés, então ali trata de um caso, de um fato. O que é a parábola? Porque as pessoas não estão prontas, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Você vai aplicar a verdade, elas preferem que você dá a volta. Tem pessoas também que não sabem da notícia, né? A pessoa vai dar a notícia para outra, fulano de tal morreu, a outra aqui morre também, porque leva susto. Então, tem pessoas que você tem que dar uma volta, tem que não sei o que não, mas quando se trata das coisas de Deus, a verdade ela tem que prevalecer. Só que o pessoal não estava preparado para a verdade, para absorver a verdade. Aí Jesus levava ele por um caminho que eles mesmos respondiam. Por exemplo, a ocasião do samaritano. Jamais um judeu ia concordar que o samaritano é boa gente, que o samaritano presta. Mas Jesus levou por um caminho e Jesus vira para o rapaz e fala assim: qual desses aí que mostrou ato, que demonstrou amor ao próximo? Ele falou: o que ajudou. Você pode ver que ele nem falou que era um samaritano, porque tinha tanta rixa com o samaritano. O que ajudou o próximo, ou seja, mas estava na mente dele, ele sabia que era o samaritano. Então, não precisou Jesus falar para ele. Ficou muito óbvio, a parábola que Jesus fez ali, a volta que Jesus deu, ficou muito óbvia para ele, que não precisou Jesus falar. Ele mesmo respondeu. Então a parábola é mais ou menos por isso aí. Mas a parábola, quando não tem nome, igual você viu aqui, o samaritano. Então, mas quando não fala de nome, se trata de assunto literal.
símbolo, parábola, uma espécie de alegoria. As parábolas dos evangelhos estão relacionadas com Cristo e o seu reino. Mateus 13:37. Que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A símile é a comparação da palavra, ou seja, a palavra já diz, né? Símile tem a ver com similar, é coisas parecidas. Interrogação, essa interrogação aqui, nem todas as perguntas são retóricas, somente quando a pergunta encerra numa conclusão evidente, e que consiste numa figura literária. Então essa interrogação aqui nem é se tratando apenas de pergunta, mas sim das perguntas que não necessariamente quer respostas. Tem perguntas que não fazem necessária resposta. Antítese, que coloca uma coisa contra a outra. A antítese, ou seja, na mesma frase há duas palavras ou pensamentos que fazem proposição um ao outro. Por exemplo, o mal e o falso opõem-se ao bom e o verdadeiro. É mais ou menos isso aí. Propõe hoje, aqui, Deuteronômio capítulo 30. Ver que te proponho hoje vida e o bem, a morte e o mal. Então todas essas figuras estão na Bíblia. Morte e vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. E Provérbios, a Bíblia já tem até um livro pelo nome de Provérbios. Cultura antiga pode precisar de uma tradução sensata para não perder a sua relevância. É sim, irmãos, quando se fala de traduzir um texto bíblico, tem um material aqui, quando se fala de tradução da Bíblia, quando você vai traduzir, quando você vai aplicar um texto, nós temos que ter em mente aí que a Bíblia, ela precisa de nós contextualizar, nós temos que voltar no tempo ali para entender do que se trata. Tem uma passagem a preço, 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 2 ao 6, vamos lá, vamos ver aí o que fala, só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando, que quando você entende a situação, o texto em que está sendo aplicado, você compreende melhor a Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita baseada no contexto daquele povo. A Bíblia ela foi escrita numa situação para que aquele povo entendesse, ou seja, o povo lá do passado entendesse. Então tem coisas que não ficou claro para eles, que hoje é óbvio para nós, porque hoje nós temos aí algumas coisas que já aconteceu e outras coisas que fica muito evidente. O que diz o texto aí, todo o capítulo 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 2, leia aí, Johnny. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas, e guardais as ordenanças como eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, que a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Pode ler. Pode ler. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque seria como se fosse rapada. Pois se a mulher não se cobre, tosquia-se também. Mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou raspar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é agora do homem. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem do Senhor. Uma leitura um pouco extensa para compreender. Dá a entender que Paulo
enche a bola do homem, mas no final das contas ele fala assim: ei, nenhum é nada sem o outro. Vocês entenderam essa parte? Tomara que vocês não entenderam só a parte que ele está falando só do homem, porque às vezes para arrumar confusão vocês vão falar: você está defendendo o homem. Aí tem um texto aí que ele vai dizer assim: ó, nenhum é nada sem o outro, só é alguma coisa se for os dois juntos. Então, ou seja, enfim, mas o foco que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão aí do véu. A aplicação que ele fez aí agora. Eu tenho que voltar lá para compreender por que Paulo vai falar isso. Por que ele vai fazer essa aplicação? Por que Paulo vai orientar a mulher a usar o véu aí? E por que eles estão sem véu aqui? Se lá ele está mandando ali usar o véu. Eu tenho que saber do que se trata. Não é isso? Então, para fazer isso eu tenho que fazer o quê? E é assim que funciona a interpretação da Bíblia. É você voltar ao passado. A interpretação da Bíblia se baseia nisso aí. A Bíblia foi escrita para que o povo daquela época entendesse. Então por isso que tem coisas por isso que a Bíblia é análoga. Por isso tem coisas que hoje é revelada que naquele tempo não era. Por exemplo, quando o sábio diz que o homem e o animal é igual, ele não tinha conhecimento nenhum das coisas espirituais, das coisas que foi revelado no Novo Testamento. Ele não tinha conhecimento nenhum daqueles ensinamentos que Paulo fala: ó, eu não quero que seja ignorante quanto aos que dormem. Paulo, gente, 1 Coríntios, ele vai dizer: eu não quero que seja ignorante quanto aos que dormem, porque nós que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, mas primeiro vai ser ressuscitado os que estão mortos. Então ele está explicando. Então Salomão não tinha conhecimento disso. Aí o que Salomão vai falar? Que o fim é igual tanto para o homem como para o animal. Mas aqui ele está falando de quê? Matéria, de morte física. E até porque ele nem tinha conhecimento também de coisas espirituais. Por isso que ele vai usar essas expressões. Mas hoje para mim é óbvio isso, porque eu tive Paulo para me explicar. Paulo explicou isso aí. A questão do véu, eu tenho que voltar no passado e entender por que Paulo vai fazer isso. Então todas as aplicações que estão sendo feitas eu não posso trazer para cá, porque senão eu começo a parecer uma seita. Por exemplo, o islamismo mesmo, que a mulher não tem valor nenhum, é só um objeto mesmo. Então, e não é isso. O texto que nós lemos aqui, que nós vimos, que embora está enchendo a bola aqui com o homem, que é a glória de Deus, e o homem pode ficar descoberto, mas a mulher tem que se cobrir porque ela é a glória do homem. Eu entendo também que quem tem que se aparecer é Deus, por isso que ali a mulher se cobre. Mas no final ele fala assim: ó, e um é para o outro, e o outro é para um. Se não for assim, de nada serve. Eu tenho que voltar no tempo e entender por que Paulo está aplicando isso aí. Eu tenho que buscar uma hermenêutica, fazer uma hermenêutica sobre esse tratado. O contexto histórico, eu tenho que voltar na história para entender do que está falando. Algumas igrejas estão mais caminhando aí, tanta coisas que ela exige das pessoas que não tem nada a ver. Porque lá era assim, mas eu tenho que entender como é que era lá. A carta do apóstolo Paulo, ela foi primeiramente a ordenança aos irmãos da cidade de Corinto, na Grécia. Corinto é até hoje uma cidade portuária e muito importante, abrigando gente de todas as culturas antigas. Havia um culto a uma deusa chamada Afrodite, né? Vocês sabem muito bem que é tida como a deusa da fertilidade. Nesses cultos havia a presença de prostitutas culturais que tinham relações sexuais durante a cerimônia. A maioria delas tinha a cabeça raspada, essas prostitutas que prestavam esses cultos a Diana. A cidade tornou-se um símbolo de promiscuidade e decadência moral. Agora vamos entender por que Paulo fala para as mulheres cobrir a cabeça. Porque tinha muitas mulheres que estavam se convertendo. Tinha muitas prostitutas que estavam se convertendo. E essas prostitutas tinham a cabeça raspada. Para elas não serem identificadas como prostitutas, o que Paulo pede? Cobre a cabeça. Ou seja, você vai se diferenciar das outras.
Ninguém vai te procurar achando que você é prostituta, porque você vai estar com um véu na cabeça. Você estando com véu, ninguém vai imaginar que você é prostituta, porque só de você está indo para o culto ali, e você está com a cabeça raspada, o que o camarada vai pensar? Ali tem uma prostituta. Aí já vai encher as paciências. Então esse é o contexto aqui histórico. Então eu tenho que viajar no tempo, voltar, entender. Antes de aplicar, falar assim, não, aqui todo mundo vai ter que usar o véu, porque a Bíblia está ensinando que tem que usar o véu. É isso que a hermenêutica obriga você a fazer. É você ir atrás do real sentido, do que quer dizer e aplicar. Então é por isso que nós temos que ter cuidado em fazer aplicações que não somam, que pelo contrário, ela vai subtrair, vai atrapalhar. Aí nós temos aí também, dando continuidade, a segunda de linguagem, a profecia é a inspirada declaração à vontade do propósito divino, predição e acontecimentos futuros é a base da mensagem de Deus ao homem. Aí finaliza aí algumas figuras de linguagem, mas tem outras que não está aí no livro de vocês. As profecias no sentido literal, as profecias muitas vezes foram anunciadas através de símbolos, tipos e parábolas. O sexto aí, análise histórico-cultural, que foi isso que eu acabei de aplicar aqui para vocês. É você voltar no tempo, é você procurar saber do que se trata ali a realidade. Um ponto interessante também é você, quando estiver lendo a Bíblia, você se colocar como terceira pessoa. Eu já fiz isso. Eu leio um texto e fico me imaginando, eu olhando o fato que eu acabei de ler, que está acontecendo. Isso te abre a mente melhor em vista da Bíblia, te dá uma visão diferenciada. Como se estivesse lá, né? Como se estivesse lá. Por que a leitura ela é super recomendada? Por que a leitura ela faz bem a sua mente? Porque ela te obriga a imaginar. É isso aí que o Johnny está falando. Por que a leitura sempre será melhor que você assistir um filme, às vezes assistir uma série? Porque ele já está tudo prontinho. Você não vai imaginar, você vai ficar, desculpa a palavra, igual um mongolzão lá, só assistindo, né? Tudo prontinho lá, te entregue lá. Já na leitura não, o que você faz na leitura? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu lia, eu acho que eu já estava eu não gostava direito, né, irmãos? Mas eu já estava começando, já li alguns livrinhos de faroeste, e eu me via lá na situação, não tem? Era muito bacana aquilo. Eu me via lá assistindo aquela série, aquele acontecimento. Aí ali a emoção é maior do que você assistindo algo. E eu lembro que eu li esse negócio e você ficava imaginando a fisionomia da pessoa. Tudo isso você vai criando na sua mente. Então isso vai desenrolando, vai abrindo espaço. Que se tem uma coisa que não ocupa espaço é conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais você tem conhecimento, mais espaço você tem para mais. Por isso que a leitura é importante. Por isso que é bom você começar a imaginar lá quando Eliseu está lá, o Senhor abre os olhos do moço, você está lá em cima da pedra lá junto. Ou quando Elias está lá falando assim, olha lá, vê se tem alguma nuvem lá. Aí você está lá olhando assim, você está lá junto do camarada lá olhando, tem uma nuvem bem pequena lá, é do tamanho da mão de um homem. Aí você tem que se pôr ali, você vê como é gostoso isso, como que vai abrindo a mente. A cultura é um dos fatores de vital importância na interpretação das Escrituras, pois a revelação de Deus foi dada dentro de um contexto cultural, ou seja, a revelação de Deus foi dada para o povo daquela época, no contexto que eles viviam. Então nós estamos muitos anos depois, que não é a mesma realidade deles. Deus se manifestou na história usando o conhecimento que o povo tinha na época. Era o conhecimento que eles tinham. A deficiência ou o fracasso de alguém é quando for fazer a hermenêutica de um texto bíblico. E isso determinará a eficiência ou o fracasso de alguém ao fazer a hermenêutica de um contexto bíblico. Definições de análise histórico-cultural. Portanto, a cultura envolve o que a pessoa pensa, crê, diz, faz e produz.
Então, é bem bacana você voltar na história, tentar entender qual era ali a realidade daquele povo. Qual é a situação política, social, econômica na época em que o autor está escrevendo. Qual o significado da prática celestial em Filipenses 3:20? A palavra assume um significado que só podemos entender conhecendo o seu significado em sua época. Vejamos alguns exemplos. Temos exemplos aí. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Os habitantes dela não eram cidadãos romanos, mas o imperador romano, Otávio Augusto, concederam-lhes direitos itálicos. Filipe, quando Paulo fala lá a respeito de uma pátria celestial, ele vai falar de pátria, porque o pessoal estava vivendo uma realidade em uma pátria que não era a pátria deles. Então a colocação de Paulo era baseado, os ensinos de Paulo eram baseados no que a pessoa estava vivendo. Então é por isso que Paulo vai dizer: fiz de fraco para ganhar fraco, fiz de forte para ganhar o forte, fiz de que mais? Ele fez de louco, né? Para ganhar louco. Então ele literalmente ele voltava no tempo, ele se colocava no lugar daquela pessoa. Esse é o segredo. É a mesma coisa quando a gente recebe a oportunidade para pregar em uma igreja e você analisa o povo mais humilde, o entendimento assim limitado. Você não vai pregar só teologia, você tem que saber o que você vai falar para que as pessoas venham entender aquilo que você está falando. Quando há uns 10 anos atrás tinha um tio de Luciana que ele pregava aqui, ele falava tanta palavra difícil, não sei se você vai lembrar, e que ninguém entendia. Eu não estudava a Bíblia ainda, eu ficava olhando assim, ele falava tanta palavra difícil e os irmãos ficavam assim, ninguém entendia nada que ele falava. Ele tinha um conhecimento, só que eu li um livro há muitos anos atrás, o nome do livro era Pregos Bem Fixados. A única coisa que eu lembro desse livro que eu li é que não é inteligente você pregar nível acadêmico com um público leigo. Então foi a única coisa, tipo assim, desse livro que eu lembro. Ele era um livro bom, mas essa foi a frase que eu extraí dele e que eu trago para a vida. Não é inteligente, eu vou falar um nível acadêmico para um pessoal que não tem nem ensino médio. Como? Então você acaba sendo infeliz ali no seu sermão. Então a gente tem que ali se colocar na situação. Você está ali, os irmãos é simples ali. O bom de você pregar para um povo simples é que você aplica pouca coisa ali e ele já se alegra, né? E todo mundo fica feliz. E nós temos que ter um cuidado, que não é porque eu estudei um pouco mais que eu vou achar ali, não vou aplicar meu conhecimento aqui, porque isso é coisa do mal. Porque não importa ali o público, às vezes a pessoa vai pregar no lugar, mas só tem fulano. Todo mundo lembra quando vai falar de público, todo mundo lembra da mulher lá samaritana. Ela era uma só, e Jesus pregou só para ela. E a gente vê hoje pessoas que ele avaliam o público. Não vou pregar não, eu não vou não, é pouca gente demais. Então a gente tem que ter esses cuidados. Pregue como se fosse uma igreja cheia ou vazia, mas pregue da mesma maneira. Quantas vezes, irmãos, talvez vocês não fizeram isso, mas rapaz, até a gente que acha, às vezes, até a hora que a gente acha que sabe alguma coisa, pensa, né? Quem sabe das coisas, quem nos dá capacidade é Deus. Aí você às vezes está com um sermão lá bacana para aplicar, aí você avalia um pouco. Com certeza o Johnny já fez isso. Ele está com o sermão lá bacana para aplicar. Ih, rapaz, tem pouca gente, hoje não vou aplicar isso não, vou aplicar um outro aqui. Vou contar um fato. Eu estava no meu outro ministério, a gente tinha uma congregação e estava bastante gente, né? E o pastor de lá, o Johnny nem quer fazer a palavra. Amém, quem tiver um dedo eu vou, você está falando, né? Amém, quem tiver um dedo eu vou. Aí no dia resolvi ir, estava com o pastor Sebastião Ribeiro, pastor Eliel Filho, Fernando, você conhece? Pastor Oswaldo, na época o Maris, o prefeito Maris, só pessoas renomadas. Eu falei assim, bom,
vou ficar tranquilo, porque se já tem pregador, se caso tiver pregador, já tem pregador, né? Aí eu fiquei, estava lotado a igreja, não, fiquei lá de fora, não tinha espaço para ir lá dentro. Agora vamos ouvir a mensagem do nosso irmão John. A mesma palavra que eu ia pregar para, vamos dizer assim, para a Thaís lá convertida, a Luciana lá convertida. Não é mesmo. Os renovados lá, não tem esse negócio. Aí fica no estreito. É ruim por isso que você não deve inventar moda. Seja simples e objetivo. Porque às vezes você está pegando um lugar e as pessoas ali, é assim que acontece, irmãos. Porque as coisas de Deus é para ser divulgada. Às vezes você está pregando ali, Deus tem coisas grandes na sua vida, mas dependendo do seu comportamento ali, você impede o trabalhar de Deus na sua vida. Porque talvez tenha alguém ali que nem te conhece, mas fala, eu gostei desse rapaz, aí já vai te levar para um lugar melhor, já vai te levar para uma situação melhor. Já tem uma pessoa ali também que é a pessoa que, essa mesma pessoa que seria a pessoa que Deus está usando para te abençoar, mas ele vai ver, não, isso aqui não serve. Então, tem pessoas aí que tem vontade de ser pregadores, essas coisas assim, não é ruim. Então esse cuidado, a simplicidade, ela é o alicerce, ela é o que vai sustentar o ministério do obreiro, do pregador, de quem for. É a simplicidade, a humildade. Quanto mais para cima, mais humilde a pessoa tem que ser. Quanto mais raiz a pessoa tem que ter. Porque quanto mais para baixo você está firmado, você não cai. Nada te derruba. Amém? Amém, irmãos? Eu achei interessante esse ponto aqui, porque na verdade não sabia. Fala, qual é o ponto? Esse ponto do exemplo que o escritor fala aqui do Apocalipse 3:6, que a comparação que João traz às vezes lá no Céia, existia na cidade. Existia. Saía da azeite quente e chegava morno. Isso aí. É por isso que, tá vendo? Disso que nós estamos falando. Eles, nada que está aí, aconteceu. Não, tudo tem um contexto. Tudo tem a ver, ou seja, para nós às vezes não tem entender. A imaginação que a maioria das pessoas tem hoje contra esse texto aí, é que realmente a pessoa não consegue engolir a água morna. Você coloca, dá ânsia mesmo. A pessoa ali vou beber uma água morna. Mas só que o contexto todo é as fontes que jorrava água quente no decorrer, chegava lá para eles mornos. Então, olha para vocês verem a profundidade, né, do contexto. E para eles era muito claro, porque tinha isso aí. Então, vamos falar, Deus trouxe a revelação para aquela igreja em cima. Sabia que existia, né? Cada igreja em cima da realidade que elas viviam. Então Deus ele trabalha de acordo com a situação ali. É por isso, é igual eu falo, igual uma vez eu falei para um rapaz assim, que ele se intitulava missionário, eu falei para ele, rapaz, é bom você começar a estudar o inglês, né, alguma coisa assim, já que você fala que você é missionário. Não, Jesus vai me dar tudo na aula, assim, tá bom. Então tá bom então. É mais ou menos isso aí, irmão, porque se o meu sonho é ser um missionário, é lógico que tem muitas almas aqui para ganhar para Jesus, mas Jesus vai olhar ali a situação. Olha, esse rapaz aqui, Deus olhou para Paulo, esse rapaz me é útil, eu vou salvar ele. Pronto, Paulo era intelectual demais, então Paulo era todo cheio de conhecimento. Aí Deus vai para você, se é uma pessoa que estudou o inglês, você está lá se preparando, esse rapaz aqui vai me atender fora do país. Aí te leva para fora do país para você, porque você já adiantou o processo. Deus trabalha dessa forma. É mais ou menos assim, igual eu falo nesse vídeo aí a respeito dos epicúreos lá, ao Deus desconhecido. Que Deus, o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que tem aprendido. Pode acontecer situação do Espírito Santo me dar algo que eu não tenho aprendido? Pode, mas é um caso raro, é uma coisa assim, muito raro. Mas a maioria das coisas que ele vai fazer eu lembrar, o texto diz, e o Espírito vos fará lembrar aquilo que você tem aprendido.
Então você tem que ir atrás, você tem que buscar. Por isso você tem que estudar, para que você tenha a revelação, para que você lembre do que você estudou. Eu falei para vocês aí, né, porque Salomão igualou aí os homens aos animais, Eclesiastes 3:19. Esse livro foi escrito por alguém fazendo análise do lado humanista, né, e os acontecimentos de Eclesiastes 1:3 comprovou que a sabedoria é vaidade e o trabalho é vaidade. Quando ele fala dos homens e dos animais, ele fala do aspecto físico, não visando uma doutrina da alma. Não tinha conhecimento nenhum, né, de doutrina da alma. Em Eclesiastes 12 ele conclui: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então aqui é o único conhecimento que nessa época o Salomão tinha, era que o Espírito foi dado por Deus e o Espírito voltava para Deus. E a gente sabe que não funciona bem assim. Tem aí todo o estudo aí da alma. Não é que está errado, é porque até então o conhecimento que eles tinham era esse. Então por isso que eu não posso falar que é contraditório isso aqui. Não é contraditório. Eu tenho que voltar no tempo, eu tenho que entender o contexto histórico ali. Para quem o autor estava escrevendo, tem que saber há dificuldades para entender um texto quando não se conhece para quem o escritor dirigiu os seus escritos. É por isso que quando o camarada vem pregar aqui e você vê assim, nossa, que mensagem maravilhosa, é porque o camarada voltou na história, né, e contextualizou ali ao real sentido. Por exemplo, uma vez eu vi um rapaz pregando, foi até que na igreja aqui, e ele pregou algo que nunca esqueci, sobre quando as mulheres iam se apresentar, as virgens iam se apresentar ao rei, por exemplo, Radassa, Esté, tinha um eunuco ali que era responsável por preparar essas mulheres. E quando eles iam preparar essas mulheres, era dar um banho nelas numa sauna, que ali nessa sauna ali, você sabe que quando você está na cultura ali, os poros eles abrem. E nessa sauna ali era aplicado ali um perfume, que esse perfume ele entrava nos poros. Quando os poros abriam, aquela temperatura quente ele entrava. E aí é igual você está de trabalho. No meu setor de trabalho, a gente trabalha na área de secagem de café, a gente pega o extrato do café e seca. E só que é uma área quente. Lá no meu setor é aquele prédio, é um prédio que tem uma câmara gigante. E ali, às vezes a gente fecha muito café, aí embaixo o café na pele da gente, ali a gente está suando. E nisso, depois que você toma banho, você vai cheirar a pele e está com cheiro de café. Então ele entra, aquele cheiro fica. E assim acontecia com aquelas virgens. Quando elas iam se apresentar, podia passar o dia todo que aquele cheiro ficava impregnado naquelas mulheres. Então, quando elas iam se apresentar, podia correr, podia suar ali que o cheiro continuava. Então foi uma aplicação que ele fez o quê? Como é que ele fez para aplicar isso aí? Ele estava pregando sobre Esté. Então ele voltou no tempo, né? Foi lá, na época, como que fazia, aí quando a gente vê essa explicação, a gente fica maravilhado, porque realmente o camarada aplicando o que realmente significa. Ele voltou no passado, buscou essa informação. Quando eu falo voltou no passado, é através de livros, tá? De livros, isso não, vocês vão ficar imaginando aí. O pessoal entrou na máquina com o tempo aí, foi no passado. Nós não temos essa tecnologia ainda não. O único que tem essa capacidade é Deus, está lá como aqui agora. Então, isso traz para nós um sermão, um texto, traz para nós ali uma mensagem que fica melhor gravada nas nossas mentes. Qual é o contexto imediato? O contexto é o que vem antes e depois do texto. Isso é claro para vocês, né? O que é contexto? Análise histórica cultural tem que ter. E qual é o pecado de relação contra o Espírito Santo? Já falei para vocês, né, que aí tem um
texto sobre isso aí, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando a pessoa afasta literalmente, quando não tem mais acesso ao Espírito Santo. Quem atribui conscientemente a Satanás uma obra que é do Espírito Santo. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Paulo orienta o pessoal, 1 Coríntios capítulo 14, 1, a buscar a profecia. Eu acho que vocês deviam buscar o dom de profecia para vocês profetizarem, porque profecia é o melhor dos dois. Meus irmãos, com base nisso, nós chegamos aí ao fim da nossa aula, concluindo aí nossa aula, não é uma aula extensa, e semana que vem, querendo Deus, nós estamos de volta aí.